Professor, o senhor marcou na aula passada para nós entregarmos o resumo de um dos textos que estão disponíveis lá no Moodle ou dos que Manuela mandou no grupo para a próxima segunda. O senhor poderia ou colocar mais para o final da semana ou para outra segunda? Vamos deixar, então, para sexta? Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Então, tá fica ótimo. Sexta-feira, que dia cai? Você olha aí para mim no calendário. No calendário. Uhum. Vai cair no dia 23. Pronto, então ficamos sexta-feira, dia 23, tá certo? Certo. Tá ótimo. Mas, Bom dia, professor. Bom dia. Eu fiquei com a dúvida, é para escolher só um texto? Eu pensei que era para fazer o resumo com base nos 3 textos. Não, você escolheria um deles, porque senão ficam muito, perde um pouco a homogeneidade, viu? É só para garantir, você escolhe o que mais lhe tocou, o que mais, em suma, com o que você mais se afinou, né? Ah, certo, obrigada. Nada, disponha, Itana. Dizem, vou contar uma piada, diz que a aula virtual é como sessão espírita. As pessoas dizem, alô, Júlio, você está aí? É você? A gente fica, na verdade, tentando ver como é que tem. Tudo bem, Matheus? Então, acho que já estamos no horário, né? Vamos nós aí tentar... Antes, uma recomendação a vocês. Eu vi um seriado muito bom chamado The Crown. A respeito, eu fui motivado pela a morte do príncipe Philip, né? E é a história da coroa, né? Literalmente a história da coroa. E se vocês observarem lá, a rainha Elizabeth, ela diz que está que aprendeu em direito constitucional ou em constituição, como chama ela, que existem no Estado 2 funções: a dignificante, que é representada pela monarquia, e a eficiente, que é representada pelo governo, né? Então, vocês vejam que já aí você começa a perceber, quer dizer, a ideia de que a eficiência como um postulado, né? De qualquer norma mesmo, né? Quer dizer, então, porque é muito fácil a gente viver na legalidade, que é um estágio primitivo. Eu digo assim, sem nenhum demérito, é muito importante a legalidade, mas é um estado antecedente, já não basta a legalidade, é preciso ter um grau de eficiência, não é preciso a norma jurídica, ela precisa também exigir, ela precisa conter, ela precisa abrigar no DNA dela o conceito de eficiência. Vou tentar dar um exemplo bem singelo para vocês, eu fico tentando passar essas questões assim, mas aproveitando as motivações do dia a dia, quando a rainha diz toda feliz que tinha aprendido, olha, senhor ministro, falando com Churchill, o meu papel é dignificante e o seu papel é da eficiência, você tem que ser eficiente, né? Então, aí a gente vê o que nós já conhecemos aqui, a dignidade humana, a eficiência, etc., como postulados jurídicos, né? Como postulados jurídicos. E por que, na verdade,
não basta a legalidade. Vou dar um exemplo bem singelo do dia a dia, sem nenhuma, obviamente, nenhuma crítica a colegas que me antecederam. Quando eu assumi a direção da Faculdade de Direito, isso é um fato bem folclórico, né? e real, mas folclórico. Eu comecei tentando fazer uma faxina física na faculdade, etc., onde é que estavam sujas as coisas, onde é que precisava. E aí veio um funcionário chamado Elon e disse: professor, tem um lugar aí que o senhor talvez queira fazer uma limpeza. Eu disse: onde é? Ele disse: é a Cafua. Eu já olhei, estranhei o nome, né? Pela origem, de que diabo é isso? Disse: não, é um lugar lá que está fechado, com cadeado, ninguém entra lá já há muito tempo, mas é mofo puro, é uma coisa toda. E aí eu disse: vamos olhar, vamos conhecer. Fiquei. Ela fica ali junto do Espaço Cultural Raul Chaves, que era o antigo auditório Raul Chaves, né? E lá fui eu. Quem disse que tinha chave? Não, ninguém abre mais aqui, não tem o quê. Mandou-se um chaveiro e eu mandei abrir, quebrar o cadeado. O que tinha? Quando vi lá, tinham desde carteiras quebradas a um monte de papéis, a um cheiro terrível. E eu voltei e coloquei, antes da pandemia, portanto, uma máscara, né? Mandei providenciar numa farmácia, digo: sem máscara aqui é impossível a gente entrar, né? E entrei acompanhado do Elon, porque o cheiro era muito forte, né? Que vinha de lá, né? E eu tropecei num livro. Quando eu fui verificar, me deu a curiosidade de ver o que era o livro. Era a ata original da fundação da Faculdade de Direito, em 1891. Imaginem vocês, com a assinatura de todos os fundadores. Eu aí fiquei... e olha que na véspera eu já tinha autorizado um caminhão para remover isso. Já pensou a minha responsabilidade? Eu: não tem nada que preste lá, não, é tudo muito ruim, etc. E aí eu, no dia seguinte, eu fiquei apavorado com a minha própria determinação de como é que eu sou irresponsável ao ponto de mandar jogar fora um negócio que eu nem sei o que é, com base apenas em informações de que é todo material imprestável. Realmente tinha muitas cadeiras quebradas, irrecuperáveis, etc. Mas aí eu cancelei o bendito caminhão, ou o maldito caminhão, e encontrei verdadeiros tesouros lá dentro, né? Dentre um deles, por exemplo, a única versão em língua portuguesa do Digesto Romano, né? Em 9 volumes, traduzido em 1949 por um desembargador que resolveu paciente e manuscritamente traduzir o Digesto Romano. Para vocês terem uma ideia, Coimbra ficou assustada, a Universidade de Coimbra, porque eles usam a versão em italiano do Digesto, os professores de Direito Romano. Aí nós fizemos uma parceria com a Universidade de São Paulo e editamos essa revista com base... Editamos essa revista? Não, editamos a coletânea do Digesto, depois de revista, etc. E isso se encontra hoje no que nós transformamos no memorial. Então, a Cafua hoje é o memorial onde nós temos os primeiros estudantes. Já adianto para vocês de que o primeiro foi um paraguaio, né? E de que a primeira mulher entrou em 1908, né? Já o primeiro negro entrou em 1893, né? E as atas da congregação, todas elas recuperadas, né? Todas elas recuperadas, e tinham fatos assim até pitorescos, né? Um diálogo pelo menos inusitado, para vocês imaginarem que naquela época não era tão pacífico assim.
tinha um professor chamado Almáquio Diniz, e escrevia sempre, publicava alguma coisa e tal. E um outro, Virgílio de Lemos. E ambos eram rivais, né? E chega numa reunião da congregação, o professor Virgílio provoca o professor Almáquio. Pois não, professor Almanáquio Diniz, dizendo que o que ele escrevia era cultura de almanaque, Pois não, Almanáquio Diniz. Ele disse, estou atento, professor Virgílio, que não lemos, porque o Virgílio não publicava nada, né? Então, isso está em ata, né? E aí diz que depois da reunião, foi suspensa a reunião diante do clima, né? Está também na ata o episódio de quase expulsão de Aliomar Baleeiro da faculdade, né? Aliomar Baleeiro, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos maiores tributaristas pátrios, quase por um voto ele não foi expulso da faculdade. Vocês querem saber por quê? Porque ele namorou uma prima, engravidou-a e não quis se casar, tá? Então, a faculdade achou que era incompatível com a conduta de um aluno ter relações com uma prima e ainda não querer se casar com ela, né? Ou casa ou vai expulso. Mas ele nem casou, nem foi expulso por um voto, né? Então, bom, nós fizemos esse memorial, e aí eu pergunto o seguinte, era ilegal o que os outros diretores não faziam, deixar a Cafua lá? Não, não era. Rigorosamente, eles não infringiram lei nenhuma. Se fizesse algum inquérito, eles iam dizer, já encontrei isso assim, não tive tempo, me diziam que estava cheio, eu não sou obrigado a não estar dentro da minha área. Mas é eficiente deixar uma situação dessa? Não. Então, será que a norma jurídica poderia se contentar com a legalidade da Cafua ou exigiria a eficiência do memorial? Essa é uma questão. Hoje temos uma arquivóloga trazida por nós do Museu de Arte Sacra, que é Solenar, e que eu digo que é sacerdotisa do templo do memorial, né? Ela se dedica, criou uma oficina de restauração de documentos antigos, fizemos todo um processo técnico, desde congelamento de papéis antigos para tirar os fungos e as bactérias, ao descongelamento, à obturação de documentos. Tem um laboratório todo de técnicas. Para vocês terem uma ideia, a OAB está usando o nosso laboratório de restauração de documentos, né? Então, agora eu pergunto a vocês, isso era ilegal? Não havia nenhuma ilegalidade, nem nenhuma situação, mas havia o quê? Uma ineficiência. Alguém queria falar aí? Dá para entender essa diferença? Não é que eu esteja, na verdade, dizendo, olha, eu devo ter sido ineficiente em muitas outras coisas, provavelmente, não é? Mas eu sempre tive a dinâmica de que não bastava cumprir a lei, mas era preciso aplicá-la eficientemente. E, às vezes, até, eu vou contar porque já está prescrito, vou pegar um pouquinho de água para mim, eu vou contar isso porque já está prescrito, viu? Mas, olha, não espalhem. Quando eu cheguei, a faculdade não tinha, eu mandei pedir, vamos ver se o seguro de incêndio, contra incêndio está em dia. Por quê? Porque o Instituto de Química tinha pegado fogo. E aí eu disse, vamos ver se o seguro de incêndio, o mesmo Elon que cuidava do almoxarifado, e da administração do prédio como um todo. Eu disse, vamos olhar essa apólice de seguro para ver se o seguro contra incêndio está em dia. Ele olhou com a cara de espanto e não me deu resposta. Eu disse, Elon, você lembrou da apólice de seguro? Professor, como é isso? Eu disse, aí eu já comecei a ficar amedrontado. Eu disse, gente, esse prédio, se pegar fogo, quem é que vai pagar? A universidade, professor. Eu digo, sim, a universidade tem dinheiro para reconstruir esse prédio? Não. Então, vamos
vamos tentar fazer um seguro de incêndio? Vamos. E tínhamos a Fundação. O seguro de incêndio é um dos seguros mais baratos que existem. Mas eu aí pedi a cotação de 3 empresas de seguro e eles foram fazer a vistoria no prédio da faculdade, menos pelo da faculdade não era alto, era alguma coisa para uma faculdade, alguma coisa como 7, 8 mil reais por ano, né? Considerando a proteção desse patrimônio, não era nada impossível, né? E eles foram, resposta das 3 seguradoras: não aceitamos fazer seu seguro. Pergunta minha, por quê? A resposta deles, porque você tem 8 botijões de gás aí. Eu disse, danou-se. Eu tenho 8 botijões de gás daí. 5 deles estavam na cantina e 3 outros eram usados num mini refeitório dos funcionários. Eu digo, bom, isso é fácil. Aí fui à cantina e negociei, e digo, vou trocar por forno de micro-ondas para vocês. Então, vocês, na verdade, me devolvem esses botijões de gás e eu troco por forno de micro-ondas. Tá certo, tá ótimo, professor, até melhor e tal, porque ocupa menos espaço. Tá bom e tal. Com os funcionários eu fiz a mesma coisa. Olha, vou fazer um espaço de lazer para vocês. Agora, vamos usar micro-ondas aqui. Eu preciso fazer isso. Os funcionários foram super colaborativos, né? E, na verdade, não eram 8, eram 7, tinham 2 só, na coisa, e 5 na cantina. E aí tiramos os botijões de gás. Bom, aí guardamos lá numa sala. De volta, a companhia seguradora, professor, os botijões de gás continuam. Eu digo, sim, mas não estão mais no local. Eu posso fazer até o inverso. Eu lhe dou ele cheio e você me devolve vazio. Ele disse, professor, não vai adiantar nada, porque para nós esses botijões podem explodir do mesmo jeito, sem nenhum uso, podem tomar pancada e o risco aumenta consideravelmente se o senhor tiver botijão de gás, nós não aceitamos cobrir esse risco. Eu disse, isso é muito simples, Elon, manda devolver isso para uma... De quem é isso aqui? Isso aqui está tombado, pertence à universidade. Eu digo, agradeço à universidade, mas devolva para ela os botijões de gás, tá? E aí saí feliz da vida, pronto, um problema resolvido, que coisa mais simples de se resolver, maravilha das maravilhas, feliz da vida. 3 dias depois, Elon, os botijões de gás continuam aqui. Professor, infelizmente eu liguei para o almoxarifado, ele só tem vaga para receber daí a 6 meses. Não tem mais espaço, vão alugar um outro espaço, porque tem acumulado muitas coisas, eles só podem receber daí a 6 meses. Aí eu disse, peça a eles uma confirmação. Aí mandei um e-mail, liguei, digo, olha, só me confirme isso aí por e-mail, para eu ter uma programação. Se eu fosse dizer que as minhas intenções eram malévolas, eles não me dariam, não. Eu estava super mal intencionado. E aí, quando ele me disse que só daí a 6 meses, eu mesmo peguei o telefone e digo, não vou fazer nada. Me veio assim na cabeça, Obras Sociais de Irmã Dulce. Aí liguei, bom dia, eu queria saber se vocês aceitariam 7 botijões de gás que eu tenho aqui, tão bons, etc., em perfeito estado, inclusive alguns estão cheios. Claro, doutor, o senhor é de onde? Da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. O senhor está doando? Eu disse, estou. Sim, então nós mandamos pegar aí, nós temos um carrinho, uma coisa, vamos mandar pegar aí. Digo, tá, eu só quero que vocês me assinem logo, mandem um recibo dizendo que receberam a título de doação 7 botijões de gás, assim, com capacidade de 13 quilos, era o que, na verdade, se identificava com a marca tal e tal e tal. Botei as características e disse, por favor, me mandem antes para vocês receberem esse recibo em papel timbrado das organizações sociais Irmã Dulce. E assim fiz. E havia, evidentemente, uma ilegalidade manifesta, porque eu estava doando um patrimônio da universidade, 7 botijões de gás, mas
havia uma eficiência manifesta na proposta de proteger o imóvel contra o incêndio, que, na verdade, como o Instituto de Química leva até hoje, não se concluiu, quase 15 anos depois do incêndio, não se conseguiu verba, já melhorou, já tem 80% das obras, mas não conseguiu ser concluído. Eu digo que eu preciso de um seguro. E aí, qual é a solução? Uma briga entre a legalidade estrita e a eficiência. Esse é um experimento, na verdade, para a gente questionar, porque os romanos diziam sumo ius, summa iuria, ou seja, sumo direito, suprema injúria, suprema injustiça, né? Supremo direito, suprema injustiça, né? Então, essa era, digamos, uma questão fundamental para ser resolvida, e foi resolvida com essa ferramenta que nós tínhamos à mão. Não me perguntem se era legal, não era, estritamente era um patrimônio da universidade, cuja doação teria que ser feita pela universidade, depois de serem considerados imprestáveis, o que não eram, mas teria que ser feito um leilão, e não tinha espaço, e se teria que comprar ou alugar um outro imóvel para abrigar, obviamente, não só isso, mas tudo que já estava excedendo e vinha a ser recusado, né? Pelo procedimento burocrático do desfazimento de bens, né? Então, a briga da legalidade com a eficiência, isso a gente vai ver logo, acho que mais 2 aulas, nos chamados princípios constitucionais da administração pública, quer dizer, esse embate entre a legalidade e a eficiência, né? Então, é por isso que eu puxei esse assunto, e só quero concluir aquela questão do público-privado do estatal, dizendo a vocês, para entrarmos num tema que me é muito caro, dizendo a vocês que o público é finalístico. Eu posso atingir o público quando eu busco uma finalidade transcendente. Olha que eu vou usar um conceito filosófico, porque é quem vai nos ajudar a isso aí. O que é transcendente? É o que não está na cota do patrimônio de qualquer um de nós. Por exemplo, os animais silvestres e sua conservação são de interesse público. Não é que ninguém seja dono da onça pintada, nem do leão, nem do tigre, nem da cobra coral. Não é? Mas elas compõem interesse público em preservação da fauna, como, por exemplo, a floresta amazônica é pública, no sentido de que a ausência dela causaria uma descompensação ambiental de grande porte. Então, o que é público? O público é tudo que é transcendente. O próprio nome meu e o de vocês, quer dizer, se eu me chamo Celso, se você se chama Lísia, se você se chama Mateus, se você se chama Regina, se você se chama Júlia, vocês não podem, como eu não posso, emprestar o meu nome. Há quem empresta até cartão de crédito, talão de cheque, não sei das quantas, quando se usava, mas o nome você não pode emprestar, não é? Porque ele é transcendente a você mesmo. Ele não é um patrimônio seu. Então, o que é público é que não integra o patrimônio da gente. Então, quanto vale a educação? O desenvolvimento de um país inteiro. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul, perdão. A Coreia do Sul, há 40 anos, era igual ao Brasil. Hoje é um país altamente desenvolvido. Quer dizer, a Coreia do Sul hoje já concorre com os grandes países, graças ao quê? A um incentivo à educação como fator da dignidade humana, como fator do desenvolvimento das pessoas. Então, essa questão do público, ela é muito mais valiosa que o estatal. O estatal, gente, é um organismo, é uma forma orgânica de você, na verdade,
vocalizar ou focar intenções públicas. O Estado ele nasce com o intuito de você focar intenções públicas, de você. O que eu chamo de focar? Eu gosto muito da expressão focar. Quando você foca, você concentra. Quando você foca, você concentra. Então, focar energias públicas, isso eu escrevi na minha dissertação de mestrado em 1998. E a minha professora, a minha examinadora, que era do Ceará, disse: o que é essa energia pública? Eu disse: energia pública é o que movimenta a transcendência, é o que alimenta a transcendência. Porque eu dizia assim: o Estado não é detentor não é monopolista da energia pública, não é monopolista da energia pública. Ou seja, o público pode ser realizado fora do Estado, até porque se eu disser que público é igual a estatal e disser que o Estado persegue um fim público, eu vou dizer que o Estado persegue um fim estatal, né? Então, a ideia de que público é estatal é alguma coisa equivocada. O Estado, sim, foi criado com uma finalidade, ou foi pensado, ou é estruturado, ou é produto da cultura humana, destinada à realização do público. Mas ele não se confunde com o público. E, muita vez, o Estado se contrapõe ao público. O Estado se contrapõe ao público. O fato de alguém abrir uma estrada que vai levar à sua própria fazenda e vai valorizar a sua propriedade rural na verdade, uma contrafação do interesse público, obviamente. É o Estado atuando privatisticamente, ou seja, no setor privado, né? E essa é uma perspectiva de que o Estado, embora persiga o público é um conceito independente até para eu medir a relação de eficiência do Estado. O Estado será tão mais eficiente quanto mais público ele se torne, quanto mais as aspirações e os interesses públicos possam ser realizados, né? Então, é muito importante, gente, termos essa diferenciação, porque nem a Constituição sabe fazê-la. A Constituição diz assim: as empresas públicas deverão se organizar sob a forma de direito privado. E aí você fica, isso é uma maluquice dos diabos. Como é que a empresa pública, Regina, se organiza com base em direito privado? O que a Constituição quis dizer é que as empresas estatais, exatamente para ganharem uma dinâmica própria do privado, se organizam segundo as regras dela. Então, se você tem uma empresa como a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, que seria, a rigor, uma empresa estatal, ela concorre em igualdade de condições com os outros bancos, ela cobra juros, ela faz práticas bancárias concorrentes com outros bancos, etc., etc. E do Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, também ele tem uma estrutura própria das instituições privadas, mas ele não é público e nem pode ser considerado empresa pública. Veja bem, empresa pública com regime de direito privado é um contrassenso, não é? Mas está explícito lá na Constituição, artigo 170 e alguma coisa. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão dessas situações. Por exemplo, uma das principais ações públicas pelo mundo hoje recebeu o batismo na Inglaterra
e, preferentemente, ou a grande maioria delas, não pertence ao Estado. O nome é pouco conhecido da gente e é um trocadilho muito grande. Elas são a chamada think tanks. Think tanks seria, na verdade, não é think tanks, ou seja, tanques de ideias, oficinas de ideias, oficinas de pensamento. O que são elas? São grupos, por exemplo, no Brasil, um exemplo de uma think tank é a Fundação Getúlio Vargas, que faz estudos teoricamente descomprometidos em várias áreas. E no mundo inteiro, a grande maioria está nos Estados Unidos. Como é que alguém recebe? A Universidade da Pensilvânia cataloga hoje 5.300 oficinas de ideias. Essas oficinas de ideias fazem pensamento temático ou pensamento múltiplo. Ela pode, por exemplo, ser uma organização que busca estudar as condições de viabilizar a paz, ou de viabilizar o ambiente, ou de viabilizar o desenvolvimento de uma economia sustentável. Todas elas têm um caráter público, né? Então, ou viabilizar instrumentos jurídicos, por exemplo, as parcerias Estado-privadas, chamadas parcerias públicas-privadas, e já apelidadas entre nós PPPs, tão mal empregadas porque mal conhecidas no Brasil, são originários de uma dessas think tanks, de uma oficina de ideias. Eu acho o nome extremamente pernóstico, então agora eu vou chamar sempre de oficinas de ideias, em vez de think tanks, né? Na verdade, essas oficinas elas são públicas exatamente porque não são estatais, porque senão elas seguiriam a ideologia do Estado. E, ao contrário, elas são ser livres para fazer uma pesquisa livre, independente, de pensadores, alguma coisa como, por exemplo, para permitir que um Galileu diga que a Terra não é o centro do universo, e teve que recuar disso, e foi o primeiro agente a ser preso domiciliarmente, né? Porque renegou essa ideia, disse que eu estava maluco, que nada, a Terra é plana, não tem nada, ela não tem nada a ver com o Sol, que nada, não, o Sol tem que girar em torno dela. Galileu não teve a Santa Inquisição, Santa é só um apelidozinho. Oi? Alguém aí quer interferir? Pode ficar à vontade, gente, eu estou provocando vocês. Então, essas ideias, um Galileu ocuparia hoje uma oficina de ideias, ou provocaria hoje uma oficina de ideias, que depois gerou um Copérnico, né? Copérnico vai e assume, não, o centro do universo é solar. E hoje nós já temos os chamados terraplanistas, que são aqueles que estão fora do mundo. Essa expressão já virou, fulano é um terraplanista. É mais ou menos um sem noção, né, entre nós. Simplificando, um terraplanista é um sem noção, né? É um cara que até hoje acha que a Terra é plana. Lísia diz que metade da UFBA iria ser expulsa hoje em dia. Eu falei isso aí no começo da aula, professor, que o senhor tinha falado que queriam expulsar o rapaz porque ele engravidou a prima e não queria assumir. Aí eu falei que hoje em dia metade da UFBA seria expulsa. Entendi. Não, acho que hoje não, porque não engravidam, ele nem se ia saber, né? Eu acho, Lísia, porque antigamente, antes da pílula anticoncepcional, diz que as meninas diziam assim: ó Maria, vós que concebeste sem pecado, dai-me a graça de pecar sem conceber. Né? Então, vós concebeste sem pecado, dai-me a graça de pecar sem conceber. Mas, evidentemente, aquela pauta de costumes era uma pauta mais interessante. Metade da UFBA. Bom, então, e a outra metade, onde é que está, Lísia? Você é muito minimalista, né? Eu acho que 100% da UFBA. Mas a verdade é que permitia-se aos homens apenas, isso era a moral da época, ter contato com prostitutas, que nem se chamavam ainda de garotas de programa, né?
e alguma coisa, que tem uma mudança substancial nesse conceito, inclusive. Não temos por que deixar de abordar. A prostituta era normalmente explorada por terceiro, e o mercado hoje se tornou autônomo, ela vende o próprio serviço dela. Quer dizer, ela, na verdade, acha uma forma de unir o útil ao agradável, né? E aí ela... Antigamente, não, era a exploração das casas de prostituição. Tanto que o Código Penal hoje fala da exploração do lenocínio, né? E a questão da gravidez na sociedade era uma questão, infelizmente, de castas, de pedigree. Por quê? Porque os fidalgos, filhos de algo, filhos de alguém, muito importante, né? Eles não queriam que os seus filhos tivessem uma filiação com uma Joana ninguém. Ou seja, era o problema de engravidar fora do núcleo familiar, de gerar descendentes que concorressem com a herança. Do mesmo modo que o clero, por exemplo, não permitia o casamento para não dissipar o patrimônio da igreja, né? Para não dissipar o patrimônio da igreja. Então, para não gerar isso, os padres não têm filhos, né? Então, essa foi uma decisão tomada num dos concílios, não é uma verdade eterna e absoluta, mas uma das causas possíveis era essa, de que o patrimônio da igreja, por os padres não terem herdeiros, não seriam. Então, a preocupação nunca foi, literalmente, com a prática ou não prática do sexo, mas era com a prática com a possibilidade da gravidez, né? Com a possibilidade da gravidez, porque aí o príncipe ter um filho com a plebeia era alguma coisa de muitas situações. Em várias monarquias, os reis tiveram que abdicar de trono porque eles optavam se casar com uma divorciada, com uma mulher divorciada. Isso valeu, não sei se ainda vale hoje na Inglaterra, né? Isso é uma pauta de costumes bem interessante na sociedade, né? E, na verdade, está certo. A Regina aí deu risada dessa colocação, né? Eu acho que o senhor deve ter visto até em The Crown, professor, do rei, acho que era o rei Edward, que ele teve que abdicar por causa da mulher dele, né? Como é? O senhor já chegou na parte de The Crown que fala da abdicação do rei Edward? Que ele abdicou porque ele quis casar com aquela mulher que era divorciada, né? Já. Ele abdicou porque queria casar com uma mulher divorciada, né? Então, isso, na verdade, é um escândalo. Hoje, não. A família real já está muito aberta para esse tipo de coisa, né? E depois que daquele, entre aspas, escândalo criado pela imprensa com a rainha, com a princesa na época, né? Com a Lady Di, né? Que era, na verdade, fugia dos fotógrafos por estar se encontrando com um namorado. Né? Mas a pauta de costumes é uma coisa bem interessante, gente. O Código Penal punia, eu acho que isso já acabou, o adultério. Imagine o Estado querer entrar na alcova alheia para criminalizar o adultério. Se o casal está aceitando, se ele tem uma pauta de costumes onde não tem. Agora, eu nunca vi nenhum marido processar a mulher por adultério, até porque, se ela fosse presa, seria a prova de que ele era da Irmandade de São Cornélio. Olha aí o machismo bem evidente, né? Quer dizer, são coisas que, na verdade, não estão. Mas eu estou terminando, acho que hoje eu termino, estou na fase final, né? O The Crown, né? E que é um belíssimo seriado, um belo filme, estou vendo pela Netflix. Oi, Matheus, diga lá. Matheus estava querendo falar? Professor, você está dando para me escutar direito? Tá, sim, eu te ouço bem.
Então, era sobre essa questão que você estava levantando, quando está falando dos botijões de gás da UFBA, sobre essa questão da eficiência e eficácia, assim. Aí eu estava aqui pensando se eu falava, se eu não falava, se entendia, se não entendia, mas enfim. Sobre o ponto de vista econômico, né, sobretudo, que acho que é importante, né, o senhor chegou colocando e está aqui fazendo várias reflexões do ponto de vista, né, desse princípio para o direito, mas que também envolve outras dimensões da sociedade, né? E aí, e sobre essa perspectiva, né, da eficiência enquanto justificativa, por exemplo, nesses últimos tempos a gente tem visto várias movimentações, né, no plano financeiro do Estado, e aí, né, a PEC de gastos, a reforma da Previdência, que, de alguma maneira, né, influencia dentro da perspectiva do direito financeiro, né? E muito com a justificativa de que, né, possíveis cortes, aprovações de reformas gerariam, né, sob uma perspectiva de eficiência, de conclusão e de chegar até determinado ponto de desenvolvimento econômico, né, por exemplo. Então, a reforma da Previdência foi feita para economizar, a PEC dos gastos também tem sido feita para economizar, porque, teoricamente, né, economizando, a gente vai conseguir influenciar e conseguir fazer com que, né, investidores estrangeiros venham investir no Brasil, e aí a máquina do desenvolvimento... É a partir disso para desenvolver, né, o Brasil, assim, de alguma maneira. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, quando a gente analisa, e quando a gente analisa os dados pós-reforma, pós-PEC dos gastos, a gente vê que existe um crescimento mínimo do Estado, né? Ou seja, uma medida que estava se colocando eficaz, né, que se estava colocando no sentido da eficiência econômica do Estado, anos depois gera um resultado aquém do esperado, e aí a gente se coloca, como é que dentro desse, como é que a gente pode avaliar dentro dessa perspectiva, como é que a eficácia dessas políticas podem ser colocadas à prova, né? Porque, tipo, a eficácia envolve um resultado prático e concreto nesse caso, né? Aí, tipo, eu não sei se eu também viajei um pouco nesse sentido, Não, você mas fez uma é viagem isso. maravilhosa. A justificativa sempre leva em consideração a eficiência, né? Mas muito pouco a gente é questionado sobre a eficácia desses parâmetros, sobre a eficácia em diferentes grupos, né? Vamos lá, Matheus. Eu adorei a sua pergunta, achei que ela é bem oportuna e, no melhor sentido da palavra, provocativa. E é preciso que nós tenhamos um parâmetro muito claro, e isso aí me passaria, sinceramente, de que a eficiência jurídica não é necessariamente a eficácia econômica, ou seja, de que há padrões. O que é que nós estamos considerando eficiência? Dado uma determinada meta, qual é o melhor caminho para chegar lá? Ou seja, uma vez eu disse no hospital da Universidade Federal do Ceará, eu disse, se vocês chegarem à conclusão de que são ineficientes, eu saio daqui satisfeito. E gerou um tumulto. Antes que me expulsassem da sala, eu tentei explicar na palestra em que eu falava sobre esse tema. Quando você sabe que é ineficiente, você sabe o que é ser eficiente. Agora, é preciso, na verdade, estabelecer a meta, e o erro está na meta. O que eu quero, por exemplo, com um banco social? Ganhar dinheiro ou financiar a produção agrícola ou desenvolver? O que eu quero de um Estado? Educar as pessoas, que é o maior capital que você pode investir, ou ganhar dinheiro e pagar a dívida externa? Será que é preciso economizar dinheiro? Só para vocês terem uma ideia, e isso não se diz muito, a dívida externa brasileira está na casa dos 5 trilhões. 5 trilhões. Para vocês terem uma ideia, claro que eu vou falar em dólar, o que o presidente Biden diz que vai ser uma coisa nunca vista, de uma geração e não de uma época. Ele quer investir 2 trilhões de dólares, vamos lá, 10 trilhões. Então, se a nossa dívida externa é de 5 trilhões,
se os Estados Unidos estão fazendo a maior festa do mundo, dizendo que vão gastar 10 trilhões, imagine que alguma coisa está errado nisso. Se 10 trilhões são muito dinheiro para os Estados Unidos, imagine 5 trilhões para a gente. Bom, mas vocês sabem que, na verdade, de tudo que o orçamento... Matheus está aí? Continua? Tá. Estou aqui, professor. Assim, então, Matheus, veja bem, desses 5 trilhões no orçamento hoje, nós reservamos 61% de toda a arrecadação tributária para pagar os serviços, leiam-se os juros dessa bendita dívida. Ou seja, nós não trabalhamos para a gente, mas trabalhamos mais de metade do que se arrecada hoje é dado para o pagamento desses juros. A Constituição Federal, para quem queira ver, diz que seria feita, no prazo de 5 anos, uma auditoria das contas públicas. Até hoje nunca foi feita. Até hoje, né? Um preceito constitucional que está lá no capítulo das disposições transitórias, que até hoje nunca se fez. Então, quando eu falo de eficiência, eu falo, primeiro, é preciso você ter uma meta, né? Então, a eficiência, ela é, digamos, o que seja, quanto mais próximo o acontecido estiver do esperado, maior será o espelho da eficiência. Ou seja, o que eu me proponho com essa aula? Gerar um debate. O quanto mais eu gere esse debate, mais próximo eu estou do grau de eficiência que eu pretendo para essa aula, né? O que eu não pretendo com essa aula? Memorizações, decorebas, etc, etc. Então, o meu grau de eficiência tem que ser medido previamente pela minha meta. Qual vades? Aonde vais? Para onde você quer ir? Para onde o Estado quer ir? E aí é o que eu digo, o Estado está atendendo interesses privados. E aí ele quer uma eficiência privada, que é a eficiência do lucro. Se vocês quiserem saber quem é a empresa mais lucrativa, ou quem são as pessoas que mais ganharam dinheiro nessa época da pandemia, o grupo DOR, que é uma rede de hospitais, tirou o seu patrimônio de 12 bilhões para 60 bilhões na pandemia. Então, ele multiplicou por 5 vezes os ganhos. De uma ótica privada e perversa, isso é bastante eficiente. Quer dizer, e aí vocês me dão a chance de falar de técnica e ética. Vejam bem, os atentados terroristas da World Trade Center, as chamadas Torres Gêmeas, tiveram excelente técnica, mas uma ética pelo menos questionável, né? Uma ética pelo menos questionável, né? E aí, uma vez um professor da Universidade da França veio falar aqui numa palestra da Faculdade de Direito, terminou muito meu amigo, né? E a partir daí ele conheceu também a professora Kaline e convidou Kaline para fazer o doutorado lá na França, na Universidade da França, e eu fui examinador de Kaline lá na França, para vocês verem, mas tudo isso surgiu de um debate muito acirrado, porque ele vinha falar do direito penal do inimigo, que é uma criação americana, digamos, de, olha, terrorista para terrorista nada, simplificando as coisas, né? Para terrorista nada. Nenhum direito, nenhuma garantia, é mais ou menos o que os japoneses, com todo o progresso que têm, dizem o seguinte: olha, você não tem dignidade nenhuma quando você foi preso. Os japoneses não reconhecem formalmente. E, por exemplo, o preso tem que comer com as mãos, porque ele não tem direito a um garfo e uma faca, porque para mostrar que ele não tem dignidade. Então, a técnica, e aí ele me falava do direito penal do inimigo. E eu disse, professor, será que um pé de café nasce fora de um terreno próprio para o café? Não. Será que o algodão nasce fora do terreno propício e fértil? Não. Então, o terrorismo só nasce nos países de miséria porque se construiu essa miséria. Eles foram explorados todo o tempo, então eles não têm nada a perder dentro dessa situação.
E as viúvas dos terroristas são visitadas porque a eles se rendem homenagens de heróis. Quer dizer, na visão dessas pessoas que se jogaram para tentar, num grito de desespero, pare o mundo que eu quero descer, não essa perspectiva. Não adianta você começar a criar, como Jacobs, o pessoal do direito penal conhece bem isso, eu tenho um pouco de aversão a essa história de direito penal do inimigo. Na verdade, é um pressuposto muito falso. Então, nós temos que construir um Estado eficiente dentro da dinâmica do público e não da dinâmica do privado. Por isso que eu estou separando o público do privado. Aí eu estou separando efetivamente o público do privado, né? A Lana está concordando aí com isso, eu estou vendo que ela está... às vezes um gesto fala mais do que palavras, né? E, aliás, a Lana está pedindo a palavra, gentilmente com o símbolozinho. Lana, você tem a vez, desculpa. Nada, professor. É o seguinte, trazendo um pouco mais a expectativa, a bagagem na economia mesmo, eu queria complementar a sua visão, o que você falou em relação ao objetivo, é ele que pauta quando a gente vai falar de eficiência, eficácia e efetividade, política pública, de legislação e tudo mais. No caso da reforma da Previdência em específico, o objetivo da reforma é óbvio que, assim, no discurso político, outras coisas entraram, como desenvolver economicamente e tudo mais. Mas, na prática, o objetivo da reforma da Previdência era impedir que o país quebrasse. Em termos fiscais mesmo, de quantidade arrecadada, quantidade que a gente gasta, e estrutura da Previdência, a Previdência ela foi desenhada de uma forma, lá na época de Vargas, em que a geração que estava trabalhando estava pagando para a geração que estava se aposentando. A Previdência solidária. Exatamente, sistema de repartição. E isso fazia sentido na época por causa do perfil da população. A gente era uma população muito jovem na época. A gente tinha 8 pessoas trabalhando para cada uma se aposentando. Ou seja, na época isso era sustentável. Com o envelhecimento da população, que é natural, qualquer país passa por esse processo, a gente tem esse sistema ganhando falhas, se tornando um peso em relação a gastos. E aí, muitos países, não é só a gente, muitos países precisam enfrentar essa problemática e pensar no modelo de transição para poder superar esse problema. Se a gente não pensa no modelo de transição, o que acaba acontecendo, como o professor mesmo mencionou, é que nosso endividamento fica muito grande, porque uma parte muito grande do orçamento ele é direcionado só para pagar esse rombo, e aí a gente não consegue, por exemplo, diminuir a dívida pública lá fora, o que torna o dinheiro muito mais caro, a gente não consegue emprestar. Para a gente pegar emprestado, o risco aqui é muito maior, então a gente vai pegar emprestado mais caro. Não vai sobrar muito dinheiro, por exemplo, para investimentos em áreas que todo mundo aqui concorda que são importantes, saúde, educação, segurança. Então, esse impacto no orçamento que a Previdência, nesse modelo, gera, acaba influenciando, é uma influência em cadeia em relação a todas as atividades do Estado. Então, por esse motivo, e retornando, né, resgatando aquela ideia de que a proposta era que não quebrasse e não necessariamente desenvolver o país, e ainda assim a reforma não foi o suficiente para mudar o modelo da Previdência que a gente tem, mas foi um tampa-buraco, assim como FHC precisou fazer, assim como Lula precisou fazer, assim como Dilma tentou fazer, assim como Temer tentou fazer, querendo ou não, um problema estrutural. E aí... A questão, eu acho que, no fundo, nós concordamos. Toda previdência ela precisa ser adequada. A questão é a forma da adequação. E há, por exemplo, alguns gargalos que são
por exemplo, o seguinte: eu, teoricamente, tenho direito de me aposentar pela Previdência, mas não acho justo que a Previdência tenha que bancar uma aposentadoria para mim, porque tem outros recursos, porque advogo, porque tem um outro. Então, quem deve ser alvo da Previdência Básica? As camadas mais desfavorecidas, e aí você já teria que fazer um estudo. Quer dizer, essa questão da universalização da Previdência é uma falácia. Quanto mais você inclui os que não deveriam estar incluídos, mais você encarece. E é evidente que você precisa ter algum grau de prioridade. São as chamadas escolhas trágicas. E, num dado momento, você faz estádios de futebol, esse, para mim, são o exemplo mais clássico, e deixa crianças na rua. Não seria melhor usar as verbas dos estádios e não ter Copa do Mundo? Aliás, eu tinha uma proposta que é extravagante, mas que era o seguinte: olha, querem fazer Copa do Mundo? A África do Sul já se preparou para uma, tem todo um parque, não tem uma Disney só nos Estados Unidos, então Copa do Mundo fica lá, que já tem todos os equipamentos, ninguém precisa mais gastar nada, e dá alguma coisa para fazer aqueles estádios de lá. Mas não, nós transformamos aqui em mega estádios, que agora estão virando hospitais de campanha, que, na verdade, estão fazendo isso. Então, nós não podemos fechar os olhos para uma previdência possível, com muita cautela nos objetivos, com muito estudo dentro dessa situação, com muita ideia de que a previdência deve ser diferenciada, porque o papel da lei é discriminar. Então, se eu trato o banqueiro, que hoje, eu também contribuí para a previdência, o banqueiro vai lá e recebe, gente, da Previdência Social. Isso é, na verdade, algo escandaloso, que empresários de grande porte estão todos hoje aposentados na Previdência Social. E aí, veja bem, o encarecimento chamado custo ao Brasil é, na verdade, um dos fatores do crescimento constante da dívida. E agora vocês vejam o seguinte: o parlamento quer gastar 26 bilhões em obras aleatórias. O que são obras aleatórias? O deputado diz: eu quero gastar, até o ano passado, cada deputado tinha 15 milhões e 300 mil. Eles vão dizer que eu sou um ingrato. Por quê? Porque eu pedi emendas parlamentares para a Faculdade de Direito e nós reformamos nosso auditório com emendas parlamentares. Mas é justo que um deputado diga: eu quero investir na pracinha de São João das Botas, e aí o dinheiro vai porque a indicação é soberana, ele é um cogestor, são 513 cogestores com mais 81 senadores, eu não sei nem a conta disso, que cada um, os deputados eu sei, são 15 milhões e agora parece que foi para 25 milhões cada um, né? Então, imagine que você tem, na verdade, um microgestor com 25 milhões na mão para ele dar, e já houve caso, para a Associação dos Jogadores de Xadrez ou para os colecionadores de clubes de armas. Então, essas distorções que são, na verdade, e estudar direito administrativo é pensar essas possibilidades, é criar o juízo crítico dessas possibilidades. Veja bem, o orçamento não é uma peça financeira, o orçamento é uma peça de governo, o orçamento é uma peça de governo. Então, a busca do que pode ser prioridade. E vejam bem, quais são as prioridades ou como são definidas as prioridades orçamentárias? E aí eu estou fazendo uma discussão bem pública. Como são definidas? Imagine, por exemplo, que uma vidraça do Supremo, como já aconteceu no voo rasante, quebrou-se. No outro dia tinha dinheiro para essa vidraça ser consertada. Se isso acontecer numa escola de ensino fundamental, ela vai levar um ano quebrada. Por quê? Porque o Supremo tem prestígio para ter verbas, para ter 130 garçons. Vocês vão dizer isso num cosmo econômico, é um microcosmo, sem dúvida nenhuma. Mas é um exemplo tão absurdo que o Supremo se permite fazer uma licitação
para exigir vinhos com premiação, com 5 premiações. Quer dizer, você pagar do dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, quer dizer, dinheiro para comprar vinho com 5 premiações. Quer dizer, como é que estão as prioridades do país? Por que não se investe em educação e nem em saneamento básico? Porque ele não dá um retorno imediato. Você não vai dizer, ele mudou esse tipo de situação. Então, é preferível investir no que é monumental. E é preferível investir em quem tem prestígio. Há uma casta de nós, da área do direito, que somos privilegiados. Quer dizer, quanto ganham os magistrados? E aí eu digo o seguinte a vocês: quantas pessoas alcançam um juiz ou têm a proteção de um juiz? A classe A e a classe B. Isso é uma pesquisa social feita. A classe A e a classe B. E quantas pessoas demandam um médico? A, a B, a C, a D e a E. Quantas pessoas demandam um professor? A, a B, a C, a D e a E. Então, quanto custa um magistrado? Pelo menos 10 vezes do que ganha um professor. No mínimo, 10 vezes do que ganha um professor do ensino fundamental. E só que esse magistrado só vai atender a classe A e B, enquanto que o médico, o professor, vão atender as classes A, B, C, D e E. Mas o corporativismo político das nossas entidades faz com que o orçamento seja desviado para esse caminho. E a dívida externa se converte em dívida eterna. Quer dizer, eu costumo sempre tirar esse X, porque ela, na verdade, tem que é necessário fazer periodicamente um ajuste na Previdência, sim, mas que é preciso que ela contemple as classes menos favorecidas também, até porque as verbas da Previdência são retroalimentador das economias locais. Vejam, numa microeconomia, quanto mais você poupe, melhor. Mas numa macroeconomia, também o consumo é fundamental. Também o consumo é fundamental. Então, você tem que estimular o consumo. Eu sou de uma cidade do interior, de Casa Nova, na Bahia. Vocês têm que saber isso, senão ninguém vai ser aprovado, viu? Casa Nova fica a 60 quilômetros de Juazeiro. Aí vocês conhecem, né? Tá bom. Juazeiro da Bahia, todo mundo conhece, vizinha de Petrolina, etc. Mas os pequenos comerciantes de Casa Nova vivem do Bolsa Família, mas eles diretamente não. Mais do que o pessoal beneficiário do Bolsa Família compra. Do que os aposentados compram na cadernetinha para pagar naquele dia. Não tem cartão de crédito, não tem nada disso. Eles vivem, na verdade, dessa economia retroalimentada, porque há um conceito que não vamos nos preocupar. Num conceito microeconômico, quanto mais você poupa em sua casa, melhor. Maior a prosperidade financeira da sua casa. Mas num conceito macroeconômico, isso não é real. Você precisa consumir para alimentar a cadeia produtiva. Mas isso é tão absolutamente normal que na física, por exemplo, se diz a física einsteiniana não serve, por exemplo, para micropartículas. E aí você precisa valer da física quântica, não é? Então, na verdade, a física da gravidade é a física de Isaac Newton, a física da astronomia é a física einsteiniana e a física das partículas subatômicas é a física dos quânticos, de Max Planck, de Heisenberg e de todos os que estão dentro dessa coisa. Eu estou falando de física quântica porque eu estou fazendo uma revisão da física tradicional e para chegar até a física quântica. Eu me impressionei com algumas coincidências. Eu li um livro fantástico, o Tao da Física, né, mostrando o quanto o taoísmo contribuiu para os avanços da física. São mais, deixa as minhas loucuras comigo mesmo, né? Então, é fundamental. Eu estou muito feliz porque aqui nós estamos propiciando um debate.
Não está parecendo que a academia é uma coisa para você gravar instrumentos. Então, quando eu digo assim, eficiência, e Mateus diz, olha, precisamos pensar, e a Alana diz, bom, por essa questão, vamos discutir eficiência, eficácia e efetividade, em que planos, em que buscas, em que parâmetros precisam ser reconstruídos. Essas ferramentas são ferramentas de um direito administrativo contemporâneo, né? De um direito administrativo contemporâneo. Muito melhor do que falar as fontes do direito administrativo, são a lei e costume. Tá, que isso aí vocês vão ver nos livros todos. Eu estou aqui para pensar o que não vai estar nos livros. Daí, gente, a importância desse encontro. Eu não gosto nem de chamar de aula, eu digo de um encontro com vocês. Não é? Vejo aqui Carol, que aparece nas nossas sessões. Eu brinco dizendo que isso aqui é sessão espírita, porque às vezes você sabe que tem muita gente, eu tenho muitos nomes aqui por timidez ou por qualquer outra coisa, ou por comodismo, ou por, sei lá, por perspectiva, não aparecem nem no rosto, nem no resto. E não interferem, não estão. Qualquer ajuda aqui é bem-vinda, viu, gente? Não há, jamais vocês vão me ouvir dizer essa pergunta é inoportuna. Todas as perguntas são inoportunas, porque se Galileu foi considerado inoportuno, quer dizer, olha, isso é uma maluquice, você dizer que a Terra não é mais o centro do universo, quem sou eu para, na verdade, imaginar que alguma coisa não é oportuna? E há de haver muita coisa que eu vou dizer, eu não sei a resposta. E há de haver alguma outra coisa que eu vou dizer a resposta. A Carol diz qualquer um, né? Isso, podemos escolher, certo? Sim, sobre a questão dos artigos, sim, Carol, eu consigo, podem escolher qualquer um, né? Eu quero que vocês leiam, que vocês, na verdade, se entrosem. Vou contar um segredo a vocês, eu estou menos preocupado com a avaliação do que com a aula, sinceramente. Eu acho que eu me sinto mais um instigador do que uma babá, né? Eu transfiro um pouquinho para vocês a responsabilidade de vocês aprenderem, a aprender. Não é que vocês aprendam o que eu, entre aspas, ensinei. É que vocês aprendam a aprender a fazer o interligere, que a expressão inteligência é fantástica, né? Interligar. Você pegar um ponto A, juntar com o ponto B e criar um ponto C. Essa é a grande questão fundamental no mundo de hoje, gente. Não adianta a gente decorar datas, números, como eu aprendi. Eu não vou praticar com vocês a tortura que fizeram comigo, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso foi chamado Dia do Fico, com Pedro I. E a princesa Isabel, uma belíssima princesa e muito bondosa, assinou um dia a chamada Lei Áurea. Era assim que eu aprendi as coisas, ou desaprendia as coisas, era um desaprendizado de pensamento, né? Era uma coisa que eu fiquei com tanto trauma que não ouso repetir e que passei a dizer, olha, as minhas aulas não são dogmáticas, elas são, olha um palavrão, zetéticas. Zetéticas são o oposto de dogmáticas, são o que questionam, o que debatem. E eu uso muito o método socrático, a maiêutica, a parição, já que falamos da gravidez do Aleomar Baleeiro, né? Então, vamos estabelecer um estado gravídico de ideias, né? O mais importante não é vocês ouvirem, é concordarem ou discordarem, refletirem, criarem algo novo, sem uma preocupação. Eu, na verdade, sou apenas um orientador, um intermediador desse processo de produção dessa aula. Eu não trago nem um pedaço de papel escrito. Claro que eu penso no que dizer a vocês, senão seria irresponsável, mas para eu não me atrelar, para não fazer de aula jaula. Eu não quero fazer de aula jaula, eu não quero aprisionar o pensamento de vocês.
Eu só tenho um grande inimigo, que é o tempo, gente. O tempo conspira contra mim e eu tenho que respeitá-lo, né? Até Caetano fez um pacto com ele, tempo, 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 por lhe pedir um favor, uma música lindíssima, né? E homenageando a Caetano, eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado a vocês, até a próxima segunda. Ficamos com adiamento aí do prazo, porque nos foi proposto. Ficamos no dia 23, tá certo? É uma sexta-feira, ok? Tá bom, gente. Muito obrigado a vocês. Valeu pelo apoio. Pedro está querendo levantar uma questão aí, Pedro. Não, só foi um agradecimento mesmo. São Paulo, professor. Obrigado. Nada, Pedro. Um abraço grande. Eu espero que vocês estejam se integrando ao modelo de aula. Eu sei que ele é um modelo disruptivo. Olha que palavrinha bonita que eu aprendi. É um modelo disruptivo. Ele não tem um compromisso com aquela acumulação de conhecimentos, mas ele tem um compromisso com a reflexão da mudança dos tempos. Tempo, 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 tempo. Vou te pedir um favor. Obrigado, gente. Com essa homenagem a Caetano, a gente encerra aqui. Obrigada, senhor. Obrigada, professor. Obrigada. Boa semana. Até segunda. Obrigado, Matheus. Obrigada, pessoal. Professor, rapidamente, o senhor vai pedir alguma apresentação de texto? Já. Um dos textos, na verdade, vocês farão uma avaliação crítica. Não é preciso... Isso, o fechamento. Mas, assim, é porque eu vi que tem outros textos no Moodle. Você vai trabalhar, tipo, com outros fechamentos ou a gente pode apresentar na... Você escolhe um deles. Olha, teoricamente, se alguém quiser e se houver espaço, se a gente conseguir organizar algumas apresentações, isso pode ser feito, né? Ter alguém para fazer uma apresentação verbal, né? Isso aí a gente pode, na verdade, ver. Mandem uma mensagem sobre isso no WhatsApp que a gente discute essa possibilidade. Eu acho bem interessante de que alguém possa trazer ideias novas, possa contribuir para a produção desse curso, tá certo? Ok, gente, me despeço de vocês aqui. Obrigado, Júlio. Boa tarde, Alana. Oi, Alana. Que bonito, né? Ambiente show demais. Agradeço, professor. Boa tarde, Daphne. Obrigado, Daphne. Obrigado, Alana. Obrigado, Paulo. Ana. E agora eu vou encerrar.